E vamos abrir em Atos 2. O título é a continuação de sexta-feira, que é a Direção de Deus, só que é a Direção de Deus 2. E eu quero-vos mostrar, eu já vos mostrei que a direção de Deus é importante, é aquilo que nós precisamos da nossa vida. Nós não sabemos tudo, é impossível nós sabermos o que vai acontecer mais à frente, a não ser que Deus nos mostre. É impossível nós sabermos se este ou aquele processo ou aquele negócio onde nos possamos meter, se vai ou não vai funcionar, se é bom ou não é, mas Deus sabe. E se tivermos essa direção, vamos ser abençoados e Deus nos vai mostrar. E eu quero-vos mostrar aqui como os apóstolos tiveram uma dependência completa, por completo, do Espírito Santo. E é essa dependência completa do Espírito Santo que nos vai trazer vitória. Em Atos 2:1, cumpre-se aquilo que Jesus tinha dito: não saiais de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles acreditavam em Jesus, andaram com Jesus, mas ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Faltava o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. Se você for ver em vários, você, por favor, eu sei que para alguns cristãos, mesmo evangélicos, quer o falar em línguas, quer o batismo, é polémico. Mas ouça, por favor, leia a Bíblia. Não faça interpretação do que lê, mas leia. Conheça a altura em que foi escrita, para a altura que foi escrito, para quem foi escrito. E leia. Leia estes atos, os atos todos dos apóstolos, e você vai ver que em várias pessoas receberam o Espírito Santo, e em várias pessoas eles sabiam que eles tinham acabado de receber o Espírito Santo porque começavam a falar em línguas. Era uma evidência que eles tinham sido batizados no Espírito Santo. Mas quais línguas? Falavam que línguas? Línguas que ninguém entende. Línguas de qual nós falamos para Deus uma linguagem que ninguém entende. Alguns, pela graça e o dom de Deus, têm interpretação de línguas, mas isso não quer dizer que entendem o que é que estão a falar. Aqui, neste caso, por exemplo, cumprindo o ato de Pentecostes, o que é que aconteceu? Eles começaram a falar em várias línguas e eles sabiam que eram homens que não tinham cultura suficiente para saber várias línguas de vários povos. Mas à medida que eles falaram línguas, as línguas iam mudando e iam falando a línguas dos povos à volta. Era como eu agora começasse a orar em línguas e começasse a falar em inglês, em francês, em espanhol, em alemão, em holandês, em russo, tudo isso. Porque Deus permitiu que assim acontecesse, mas a maioria das vezes nós oramos em línguas e não sabemos o que é que estamos a dizer. E eu vou-lhe ser muito sincero, e graças a Deus que não sabemos o que estamos a dizer. Porque Deus põe em nós palavras que Ele quer. E por causa disso, a oração em línguas é a oração perfeita. E cada vez que nós fazemos tal, Deus está a colocar em nós, e muitas vezes está a colocar as palavras que nós não dizemos. Aquelas palavras certas que nós precisamos para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos numa fase em que é mais difícil para nós. E nessa fase, nós às vezes não estamos a falar as palavras que devíamos, as palavras de vitória. E Deus, ao orarmos em línguas, Deus está a dizer: glória a Deus que eu estou a vencer em todas as áreas da minha vida. Glória a Deus que em todas as coisas sou mais que vencedor. É isto que nós muitas vezes estamos a falar em línguas e não sabemos o que estamos a falar. Porque se calhar se soubéssemos, calávamos. E é da vontade de Deus que nós prosperemos cada vez mais. Agora vamos ver o que é que aconteceu no dia de Pentecostes. E cumprindo o dia de Pentecostes, Atos 2:1, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles
línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não era por conhecimento deles, era o Espírito Santo que falava por eles. Sem esta evidência, nós não estamos a fazer a obra completa de Jesus. Você pode pregar o Evangelho por toda a criatura, pode estar a fazer tudo, mas não está a fazer em pleno o que Deus quer para a sua vida. Porque há muitas decisões que você toma na carne e não no espírito. Lembro-me de ouvir uma vez um pastor dizer: não, eu tinha que tomar esta ação para ver se resultava ou não. E eu pergunto, era preciso chegar a esse ponto? Nós temos Deus, nós buscamos a Deus, porque não orar a Deus para saber a sua vontade e então sabemos o que vai resultar ou o que não vai resultar. Nós não sabemos tudo, acredita em mim. Mas Deus sabe o que se deve fazer, como se deve fazer. E cada vez que o buscamos para a sua direção, Ele nos mostra. E glória a Deus por isso. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Nós precisamos da direção espiritual do Espírito Santo de Deus. Você vai ver, à medida que vamos passando por algumas passagens bíblicas, você vai ver que eles obedeciam por completo ao Espírito Santo. E por causa dessa obediência, ele um dia lutavam. Por causa desta obediência, só neste dia, digo já, todos pensavam que eles estavam bêbados por causa da maneira como falavam, porque falavam todas as línguas e todas as coisas, e toda a gente ficou confuso, e Pedro levantou-se e começou a falar, e falou de Jesus, e pregou a Jesus, e depois, só neste dia, eu quero-vos mostrar. Está no versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 homens e mulheres naquele dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Por causa de Pedro se levantar dirigido pelo Espírito Santo. Veja que, inclusive, Jesus não começou o seu ministério, não começou a pregar, não começou a fazer milagres sem que do alto fosse revestido do poder. Ele foi batizado nas águas e no mesmo batismo ele foi batizado com o Espírito Santo. E a partir daí ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele tinha a direção do Espírito Santo a partir de... Mas ele era o Filho de Deus, sim, mas tinha a direção do Espírito Santo. Ele em tudo veio a ser o nosso substituto. Ele em tudo nos veio dar o exemplo daquilo que nós devíamos fazer. Seremos nós maiores que Jesus para não termos essa direção do Espírito Santo? Veja que eles, depois de terem esta direção, eu quero-vos mostrar o que é que começou a acontecer. Eles começaram a ter visões, vamos a ter sonhos, direção espiritual. Vamos abrir em Atos 10, 3. Atos 10, 3. Eu peço desculpa, eu disse Atos 10, 3, mas eu quero que vocês entendam o que é que está a acontecer. Vamos a Atos 10, 10, 1. Atos 10, 1. E havia em Cesareia
um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus em toda a sua casa, a qual fazia muitas molas ao povo e de contínuo orava a Deus. E era quase a hora 9 do dia e viu claramente numa visão um anjo de Deus que dirigia para ele e dizia: Cornélio. Chamou o nome dele. No profeta Joel, no livro de Joel, nós vemos a descrição do que ia acontecer. E Deus diz e prometeu que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Exatamente o que começou a acontecer no dia de Pentecostes. Com esta manifestação, tudo começou a acontecer. As portas que estavam fechadas começaram-se a abrir. Aquilo que Deus começou a pregar o Evangelho. Aquilo que Pedro e os apóstolos pensaram que era só para os judeus, vemos agora a abertura para os gentios, que somos nós, para todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Nesta visão, Cornélio, que era um centurião, agarrou e orava a Deus e buscava a Deus. Ele agarrou e viu que iria um homem vir a ele e que ele deveria ir chamar a um determinado sítio um homem, que era Pedro, para que fosse pregar o Evangelho a eles. E então ele mandou, por causa dessa visão desse anjo, ele mandou homens para ir ter com Pedro. O mais impressionante é que a mesma visão aconteceu a Pedro para confirmar tudo isso. E aqui, em 10:10, Atos 10:10, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio um arrebatamento dos sentidos. Um arrebatamento dos sentidos é a forma mais alta de visão que existe. Em Cornélio, talvez não tenha sido tão arrebatado os sentidos, mas ele disse que viu. Ele podia estar a ver como nós estamos a ver, completamente no sítio onde estamos, mas viu o anjo. Deus permitiu que ele visse o anjo. Agora, quando é arrebatamento dos sentidos, quer dizer que a pessoa fica suspensa e que não consegue ver nada à volta dele. Ele ficou exatamente noutro mundo completamente diferente, embora esteja parado, esteja em pé, esteja à volta dele, ninguém está a ver o que ele está a ver e só ele está a ver. Isto aconteceu a Paulo quando foi a primeira vez, quando ele viu um clarão do céu, ao meio-dia viu um clarão do céu, e agora aconteceu aqui também, antes disto, aconteceu a Pedro. Sobreveio um arrebatamento dos sentidos. E viu o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lenço atado pelas 4 pontas vindo do céu. E havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Depois, nesta visão, Deus disse-lhe, mata e come. E ele dizia, não, senhora, eu vou comer alguma coisa imunda. E Deus disse, não vais tu comer aquilo que eu santifiquei? E Pedro estava a pensar ainda naquela visão, estava a pensar em tudo aquilo que estava a acontecer e pensando se seria assim. E aqui no versículo 19, Atos 10:19, vejam o que é que aconteceu. Estando pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam, levanta-te, depois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo falou com Pedro e diz, vai com estes homens que vêm ter contigo. Os homens que foram mandados por Cornélio por causa da visão que tinham recebido. Vejam que em tudo quem está a operar não são homens, é o Espírito Santo de Deus que está a operar.
E Pedro, se calhar, não ia, mesmo ouvindo a voz do Espírito, ele não iria, porque ele sabia que eles não eram judeus. Estes homens apareceram, embora eles dizem aqui no 22, e eles disseram: Cornélio é um centurião, varão justo e temente a Deus, que dá bom testemunho a toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Mas se ele não tivesse visto a visão de ver animais vindos do céu, dentro de um lenço grande, de uns animais vindos do céu, e Deus a dizer: mata e come, e ele diz: como é que eu vou comer alguma coisa que é imunda? E ele diz: não vás chamar tu imundo aquilo que eu santifiquei, disse Deus. Ele se calhar nunca iria, mesmo ouvindo a direção do Espírito. Porque para eles, o Deus era só dos judeus, não era de mais ninguém. Não é isso. Jesus veio à cruz para ser o Deus dos judeus, mas o Deus de todos. Aqueles que o aceitem e se deixem de ser judeus e passem a ser cristãos. Aqueles que seguem a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, Pedro foi, e à medida que pregava a palavra, o Espírito Santo desceu sobre todos os homens e mulheres que estavam a ouvir a palavra e começaram a falar noutras línguas. É assim que Pedro diz no versículo 47. Foram com Pedro várias pessoas, algumas pessoas, e eles viram que eles estavam a orar em línguas. E então no versículo 47 ele diz: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Porquê? Versículo 46, porque os ouvia falar em línguas e magnificarem a Deus. Eles foram batizados e eles foram batizados com o Espírito Santo, uma coisa que não se vê, mas a manifestação disso foi orar em línguas. E eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Eles começaram a falar noutras línguas. E glória a Deus. Vejam a obra do Espírito Santo de Deus. A mesma obra que está a acontecer aqui, a mesma obra que tem que acontecer em nós agora. Nós temos que buscar esta direção do Espírito Santo. Não, eu tenho que fazer a reunião assim, eu tenho que fazer assado, eu tenho que fazer desta maneira, daquela maneira. Deixe o Espírito Santo decidir o que vai fazer e como vai fazer. Entenda? Eu quis começar a fazer a reunião, esta reunião que eu faço agora, à tarde, ao domingo à tarde, eu queria começá-la a fazer de manhã, na altura, porque achei que, pensava eu que devia, mas o Espírito Santo não me deixou. Nós temos de ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele sabe mais que nós. Deus sabe mais que nós. E a direção que vem do Espírito Santo vem do Deus Pai para conosco. É a direção que nos abençoa, que nos mostra o melhor caminho, o que devemos fazer. Quer seja para nos mudar a nossa maneira de entender o mundo, é a nossa maneira de entender a Deus e a nossa maneira de andar com Deus. E quero-vos mostrar mais outra passagem. Vamos a Atos 16, 6. Atos 16, 6. Atos 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Micínia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Eu quero que você entenda uma coisa. Há coisas para nós que não têm lógica.
Nenhuma. Se nós formos ler Marcos 16, está lá escrito: ir por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Isto foram palavras ditas por Jesus aos discípulos. Mas agora, por 2 vezes, o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia e os impediu de ir a Micínia. Chegaram a Micínia e intentaram ir para Bitínia e foram impedidos pelo Espírito Santo. Então, mas não é para pregar o Evangelho a toda a criatura? Mas será que é a altura certa de pregar naquele sítio, naquele local? Será que o Espírito Santo não o estava a proteger de uma determinada forma? Eu lembro-me de uma vez estar a descer uma rua quando eu estava a fazer patrulhamento na zona, quando era guarda noturno. E isto era muito perto da hora de saída, perto das 6 da manhã. E eu poderia teria 2 escolhas. Eu chegava ao final da rua e não podia ir em frente, ou virava para a esquerda ou virava para a direita. Se fosse para a esquerda, eu iria de cá até às bombas de gasolina, falaria lá um pouco para ver se estava tudo bem com o rapaz das bombas e depois iria para a esquadra. Se eu fosse para a direita, continuava a fazer ronda e depois dava a volta para o outro lado e iria para a esquadra. Eu tinha 2 opções. Normalmente, eu fazia sempre o mesmo. E normalmente eu virava para a esquerda e até às bombas, falava um pouco com o rapaz, porque faltava pouco, 10 minutos, 15 minutos, nem tanto, e depois iria-me embora. Mas naquele dia, não foi isso que eu senti. Naquele dia eu senti virar para a direita e eu fui para a direita. Quando cheguei à esquadra, viraram-se para mim e disseram: houve um assalto nas bombas de gasolina. E esse assalto eram várias pessoas, inclusive armados, e roubaram um multibanco, roubaram a caixa de multibanco. Graças a Deus o rapaz das bombas teve o discernimento de agarrar e abrir a caixa para mostrar o dinheiro e chegou-se para trás e levantou as mãos. E eles, mas mesmo assim, não tiraram nada, não tiraram nada da caixa, só queriam mesmo o multibanco e levaram o multibanco. Se eu lá tivesse, coisas não seriam tão calmas. Claro, haveria tiros, haveria problemas, quer para mim, quer para os outros. Mais tarde o multibanco foi apanhado e esse grupo mais tarde foi apanhado. Umas semanas mais tarde. Mas você entende, eu estava sozinho. O que é que eu iria fazer? O Espírito Santo nos protege. Assim como protegeu. Você vai ver, se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver passagens onde o Espírito Santo protege Jesus. Em que o queriam fazer mal a Jesus e Jesus passou por meio deles e eles não o viram, porque o Espírito Santo que os chegava e não os deixava ver onde estava Jesus. É impressionante o que o Espírito Santo faz. É Ele. É Ele. Vamos abrir. Antes disso, vamos a 16:9. Estamos aqui já. Vamos a 16:9. E vemos, depois disto, deles irem. Eles saíram, o Espírito Santo não lhe permitiu. Eu vou-vos continuar a ler, mais vale. Eu vou ler a partir do 6 outra vez. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Micínia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Micínia, desceram a Troade. E Paulo teve uma visão em que se apresentou um varão da Macedónia que lhe rogou, dizendo: passa a Macedónia e ajuda-nos. Vejam, o Espírito Santo em atuação plena. Impediu deles ir para a Ásia, impediu deles irem para o outro lado, mas depois veio em visão a ele e mostrou que eles deviam de ir para a Macedónia. Agora sim, vamos abrir em João 16:8.
O Espírito Santo é que faz a obra na terra. Eu deixo-me comparar o Espírito Santo. Vamos começar por dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. Mas verdadeiramente o Pai, o arquiteto, o Filho, que fala a palavra, e o Espírito Santo que opera. Ora, o Espírito Santo agora está em plena operação em toda a terra. E, nesta altura, como agora também, ele está em operação. Mas é ele que tem incumbência de fazer algumas coisas. Cada vez que você prega o Evangelho a outra pessoa, você pensa que está a tentar ou tenta, através da sua persuasão, de convencer a pessoa a aceitar Jesus. Mas não é isso, você está errado. Eu quero vos mostrar. João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós só pregamos a palavra de Deus. E é o Espírito Santo que convence as pessoas a aceitarem Jesus. É o Espírito Santo que toca nas pessoas para aceitarem Jesus. Todas aquelas que Jesus chamou. Entende? Não somos nós que estamos a convencer as pessoas, é o Espírito Santo que está a tocar nelas. Nós somos o veículo. Por assim dizer, numa casa que tenha uma instalação elétrica, nós somos a lâmpada que damos luz. Somos assim chamados por Deus. Nós somos a lâmpada que damos luz. Mas a eletricidade que corre para nós podermos dar luz vem dada pelo Pai através do Espírito Santo para connosco. É Ele que proporciona a luz para dar para todos. A abertura da mente para que vejam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o Espírito Santo que nos dá o que nós precisamos. Por isso nós precisamos da direção de Deus para tudo o que fazemos. Não podemos fazer coisas por nós mesmos achando que isto é o melhor. Por favor, quando você pensar em alguma coisa que você deve fazer, que você acha que é bom, que acha que era bom para o ministério, por favor, ore sobre o assunto durante bastante tempo. Até você ter uma confirmação no seu interior que é isso que é a vontade de Deus. Muitos pensam, não, eu tenho que fazer isto porque é assim, é da vontade de Deus, é não sei o quê, e depois o que resulta realmente não é isso. Não foi isso a vontade de Deus para as suas vidas. E algumas vezes as coisas correm muito mal, mesmo muito mal. Como sendo pessoas prejudicadas e tudo, por causa de que nós estamos fora da vontade de Deus. Vamos buscar a Deus, saber o que Ele quer para nós. Para que nem nós, nem os outros sejam prejudicados. Eu sei que muitas das vezes a nossa intenção é boa. Não, mas é para pregar o Evangelho aqui. Ouçam, eles também queriam ir pregar na Ásia. A intenção era boa, era pregar o Evangelho. Foram impedidas. Eles queriam ir para Betínia. Era bom, era pregar o Evangelho, ir para todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Glória a Deus, era isso que eles iam fazer. Mas foram impedidos. O que é que você deve fazer? Eu não sei. Algumas pessoas que ligam comigo já riem-se. Quando já sabem qual vai ser a minha resposta, dizem que eu não sei, porque eu não sei. Eu as coisas para mim eu só sei em cima da hora, na altura. Quando é uma decisão para uma... Eu sou muito sincero, eu normalmente não tomo decisões em relação a nada. Por exemplo, eu tomei esta decisão, ou pensei que seria melhor ter a reunião de manhã, e
e expressei até isso, e logo a seguir senti que não devia fazer. E disse logo a seguir que não ia fazer. Mas normalmente eu nem isso faço. Eu deixo que o Espírito Santo me mostre o que eu devo fazer. Não sou eu a fazer. Ele é que me mostra. Eu prefiro assim, que ele me mostre o que é que eu devo fazer e eu faço. Porque eu quero fazer o que Deus quer, não o que eu quero. Eu vim fazer a chamada daquele que me chamou, não a minha vontade. Que tudo seja para a honra e glória de Deus Pai, Jesus, do Espírito Santo. Tudo seja para a honra do nosso Deus. E você entende isso? Então, o que devemos fazer? É muito fácil. Buscar o Espírito Santo. Buscar a Deus. Quero-vos mostrar-me. Vamos abrir em Lucas. Vamos abrir em Lucas 9. Desculpem, Lucas 11, 9. Desculpem. Eu estava a ver 9 e disse 9, é Lucas 11, 9. Lucas 11, 9. Vocês, quem me ouve já há algum tempo, sabe, eu gosto que vocês leiam a palavra de Deus. Eu sei que chega uma altura, parece que estamos a ler muita palavra, mas é que vocês estão a depender da palavra e não de mim. Veja o que está aqui escrito, Lucas 11, 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bati e abrir-se-vos-á. Por qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Entende? Aceitar Jesus é uma decisão sua. Ter e o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, também é uma decisão sua. Você tem que pedir a Deus. Eu tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. Estava a frequentar uma igreja em Alvalade e depois fui a uma igreja em Carnaxide, onde fiquei durante todos os anos, o resto dos anos. E nessa igreja em Carnaxide eu estava numa reunião e de repente na reunião todos começaram a orar a língua. E eu não orava, mas eu lembro-me perfeitamente de eu estar cá atrás e quando todos estavam a orar em línguas eu baixei a cabeça e eu disse, Senhor, eu também gostava de orar. E de repente, quando levantei os olhos, eu comecei a orar em língua. Fui batizado porque eu pedi para ter a direção do Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito. Sei de algumas pessoas, e aconteceu também na igreja onde eu frequentava, que o pastor impunha as mãos sobre ele e a pessoa começava a orar em línguas, era batizado com o Espírito Santo e a pessoa começava a orar em línguas. Também é bíblico, aparece em vários no livro de Atos, lemos isso, mas se você pedir, você recebe a promessa de Deus.
Entenda uma coisa. Deus criou uma igreja. Não criou várias denominações. Deus criou uma igreja. E todos nós, nas várias denominações que existem no planeta Terra, de qual nós somos cristãos e servimos a Jesus, todos nós somos membros do corpo de Cristo. Há uns que acreditam em orar em línguas, no batismo do Espírito Santo, há outros que não acreditam, mas todos pertencem ao corpo de Cristo. Mas entenda uma coisa, o seu trabalho será melhor feito se você tiver a direção do Espírito Santo na sua vida. Se você tiver a direção do Espírito Santo, vai ser a plena vontade do Pai em operação na sua vida. Não vai ser aquilo que você acha, aquilo que você entende, aquilo que você acha que é melhor. Não. Vai ser a direção do Espírito Santo. Em fases da minha vida, eu tomei decisões em que alguns acharam que não eram as melhores decisões, mas eu tomei-as porque era aquilo que eu estava a sentir. Eu deixei de ser guiado por outras pessoas e comecei a ser guiado pelo Espírito Santo. Mesmo quando diziam, não é assim, tem de ser assim, eu não era assim que fazia conforme sentia. Algumas pessoas não entenderam isto, fui mal compreendido, eu não posso fazer nada. Eu não estou na terra para agradar pessoas, estou na terra para agradar aquele que me chamou. E aquele que me chamou foi Deus. Por isso é que às vezes é confuso para algumas pessoas. Eu quero-vos contar. Eu passei no início, por causa de direção do Espírito Santo, eu passei por fases complicadas na minha vida cristã. Uma delas foi, eu estava na igreja e eu recebia revelação em relação a um determinado assunto, e enquanto eu sabia e dizia uma coisa, havia uma pessoa, principalmente, que dizia exatamente o contrário do que eu dizia. E eu fiquei em pânico completo. Em pânico por completo. Na altura eu e a minha esposa éramos namorados e ela viu como eu fiquei. Eu ia a conduzir e ia chorar ao mesmo tempo, dizendo que eu não queria a direção, aquela direção que eu estava a receber, porque se a outra pessoa estava a dizer o contrário de mim, eu pensava que eu é que estava errado. Que eu é que estava a ouvir coisas que não devia estar a ouvir. Eu é que estava a receber uma direção que não devia estar a receber. Graças a Deus, mas graças a Deus mesmo, graças a Deus, pela infinita misericórdia de Deus e pela paciência e o amor de Deus para comigo, em que Ele teve a paciência de, com calma e com amor, me levar a entender que não era eu que estava errado. Ele me levou a dar a conhecer a vida da outra pessoa e o que é que a outra pessoa fazia, e então eu percebi que afinal não era eu que estava errado, era a outra pessoa que estava errada. A direção que eu estava a receber era a direção certa. A partir desse momento, foi um ato fulcral e decisivo na minha vida que eu comecei a ser dirigido pelo Espírito Santo e muitas das vezes fazer aquilo. Eu dei-vos o exemplo sobre, por causa eu estava na escola bíblica e queriam-me propor para ir para a ministerial e eu dizia a Deus, não Senhor, tu é que vais tomar a decisão, eu não tomo decisão nenhuma. É o que tu queres e não o que eu quero. E só a 10 minutos de mandar um mail, só a 10 minutos é que eu recebi a direção de Deus para dizer que sim, que eu iria. E foi uma bênção. Eu gostei mesmo muito de estar na escola ministerial. Mesmo muito. Foi uma grande bênção para a minha vida.
Mas você entende. Até se Deus tivesse dito que não, eu não iria. Até, e se Deus dissesse para fazer alguma coisa que é fora de lógica e fora... Quantas é que eu já fiz? O que eu fiz nunca prejudicou ninguém. Se prejudicou alguma pessoa, foi a mim. Não a outro. Nunca a outro. Mas ouçam, do fundo do meu coração eu vos digo, eu confio em Deus. Desconfio mesmo. E sei que tudo o que Ele me tem dirigido e como tem dirigido é por sua vontade. E eu creio que será o melhor para mim. Em nome de Jesus. Eu dependo de Deus em tudo. Eu sei que se assim o fazendo, eu estou a fazer a vontade dEle. Assim como Ele chamou a Abraão e disse, sai da casa de tua parentela, anda comigo. E Abraão foi. Assim eu estou a ir também a obedecer. Mas eu quero que você entenda que eu sei que muitos que ainda não receberam o batismo no Espírito Santo e não têm evidência de falar novas línguas, ainda que não foram batizados com o Espírito Santo, esta direção nas suas vidas não é normal. Então vai ter que haver um habituar de andar com Deus, de ser dirigido pelo Espírito Santo. Devo-vos contar tantas coisas que aconteceram comigo, em que o Espírito Santo me guiou para fazer desta forma, daquela forma. Eu estava a abrir a atividade, e abrir antes a atividade de guarda noturno, estava a reabrir a atividade de guarda noturno e fizeram uma pergunta e eu não sabia a resposta e eu dizia, Deus, mostra-me Senhor, o que é que eu devo responder. De repente senti e falei alto, a senhora até se assustou comigo. E foi realmente a melhor maneira, porque eu não sabia a decisão que havia de tomar, mas por o Espírito Santo mostrou, eu pude falar, pude ser abençoado. Quantas vezes coisas que eu devia decidir, não, tem-se de ir lá resolver, tem-se de ir lá falar, e o que eu sentia era ficar quieto e sossegado. O que é que eu fazia? Ficava quieto e sossegado. E as coisas resolviam-se sozinhas. Às vezes não parece lógico. Mas não tem nada a ver com lógica. Tem a ver com Deus. Ele é que sabe o que é que está a fazer. Não somos nós. Mas então e a pressão e a coisa? Estamos nas mãos de Deus. Confiamos nele. Dependemos dele. Bem-aventurado o homem que confia em Deus. Então, direção de Deus. Buscar o Espírito Santo de Deus. Para que Ele nos mostre na nossa vida o que é que devemos ou não devemos fazer. Como andar, como fazer. Várias alturas, homens, e aqui em Atos, nós vemos várias vezes em homens e mulheres a serem dirigidos pelo Espírito Santo, a ir para aqui, ir para ali. Por exemplo, Paulo entrou num barco e Paulo dizia para o comandante do barco não ir para um determinado sítio, ir por outro sítio, mas ninguém acreditava em Paulo. E então foram conforme o comandante achava que devia de ir. E o que é que aconteceu? Apanharam uma tempestade de tal forma que o barco ia-se partindo todo. E a meio do tempo, Paulo se levanta e quando está no meio daquela tempestade, Paulo se vai, não tenho medo, porque Deus me mostrou que o barco vai se partir todo, mas as vossas vidas vão todas ficar salvas. Loucura, não é? O que é que aconteceu? O barco partiu-se todo, perdeu-se o barco.
mas as vidas deles foram parar à praia e todos ficaram salvos. Não se perdeu nenhuma vida. Se tivessem ouvido a Paulo, tinham evitado o problema. Muitas das vezes as pessoas não dão ouvidos ao Espírito Santo do Deus Altíssimo. Criam problemas na vida deles. Eu não quero fazer isso na minha. Esforço-me para que isso não aconteça. Portanto, pense bem no que faz. Toma a decisão certa. Peça a Deus, Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao nosso Deus, ao Pai do nosso Senhor Jesus, seja batizado com o Espírito Santo. Que tenha a direção do Espírito Santo na sua vida. Para a glória a Deus. Amém. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fazer a Santa Ceia. Porquê é que nós fazemos isto? Porque é o princípio do mês e nós, ao princípio de cada mês, nós fazemos a Santa Ceia. O que é que nós estamos a fazer? Exatamente o que Jesus disse. São duas ordenanças que Jesus deixou, que cada pessoa seja batizada nas águas e que também que faça Santa Ceia. Porque o que eu recebi do Senhor Jesus, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto que é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberes e comeres o pão e beberes no cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, eu abençoo pão e vinho em nome de Jesus. E vamos distribuir para os nossos irmãos. Fizeste obrigado por tudo que tu vais fazer, por tua promessa e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Glória a Deus. Enquanto estávamos a cantar, eu tive a honra de servir a Santa Ceia numa igreja onde alguns irmãos que eu conheço,
Alguns que eu recordo com saudade e outros que eu também já sei que partiram para o Senhor. Serviram comigo. Foi uma grande honra para mim. Assim como é uma grande honra estar a servir perante o Deus Altíssimo. Não faça desta Santa Ceia algo vão. Faça algo para honrar o seu Deus. Levante o pão e diga: Pai, Jesus partiu o pão e distribuiu, assim como nós partimos o pão e distribuímos por todos os nossos irmãos. Nós vamos tomar símbolo do corpo de Jesus. Símbolo da aliança que nós temos com Deus. E que queremos que prevaleça até ao fim das nossas vidas. Né? Por isso nós tomamos o pão em nome de Jesus. Amém. Agora, Pai, levamos o cálice de vinho simbolizo do sangue de Jesus derramado na cruz. Este cálice que é o cálice da nova aliança, da aliança eterna que nós temos contigo, da aliança que nós temos que crer e queremos prevalecer até o fim das nossas vidas. Porque dependemos de Ti, somos Teus, queremos Te agradar. Esta aliança que nos torna cristãos, que nos torna seguidores de Cristo. Agradecemos, Senhor, do fundo do coração, que é um privilégio e uma honra para nós estar a servir-te diante de Deus. No nome de Jesus. Tomamos esse cálice e renovamos a aliança eterna contigo. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, em nome. Honramos-te, agradecemos, bem dizer. E toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Só tu és. Tu és digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos. É teu nome exalta, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos, é teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana. Não se esqueça. Jesus é a sua cura, é a sua bênção. E é Ele que enche a sua boca de bens. É Ele que é a sua cura. Dependa dele. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos.